Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Hoje o tema é RH 4.0. Estamos em pleno momento de transformação, vivendo mais uma revolução da indústria. E com isso, os impactos que ela traz para todas as áreas da empresa. A gestão de pessoas também precisa ser reinventada, pois essa revolução projeta um futuro baseado cada vez mais no indivíduo e na própria tecnologia. Mas as pessoas precisarão ser capacitadas para lidar com essa tecnologia, ao mesmo tempo que se faz necessário promover um ambiente diverso em pensamentos cognitivos para assim gerar soluções mais resilientes. As pessoas precisam ser líderes, independente do cargo que ocupam. A gestão e a estratégia precisam ser reorientadas com ciclo de inovações cada vez mais curtos, que impulsiona o desenvolvimento de ambientes propícios para a geração de capital intelectual pela experiência, pelos testes e pelo erro. O RH precisa construir, junto com os gestores, as condições ideais para essa transformação, capacitando, dando as métricas e auxiliando na mudança da cultura. Todo esse cenário é uma forma de enxergar, enxergarmos os desafios do RH para adequar a empresa a uma gestão de pessoas nessa revolução industrial chamada 4.0. Para falarmos dos desafios e das oportunidades do RH nesse momento, eu recebo a gestora de RH, Roberta Prete. Eu sou Ronaldo Souza e este é o canal que criamos para apresentar e discutir temas relacionados à gestão de empresas, sempre dando um enfoque regional. Roberta, vamos lá ao nosso bate-papo. Muitíssimo obrigado por você ter aceito o nosso convite. Seja muito bem-vinda. Imagina, muito obrigada. Eu que agradeço, Ronaldo. Para mim é um prazer falar aqui com você, poder falar um pouquinho das minhas experiências e desse tema tão atual, né, que é o RH 4.0, para aquelas pessoas que se interessam um pouquinho mais pelo tema. Roberta, então, assim, para a gente iniciar, eu gostaria que você falasse um pouco da tua jornada profissional, para você poder aqui se apresentar aqui para a nossa audiência. Eu fiz engenharia eletrônica, então, naturalmente, eu comecei nessa área, na área de manutenção, e migrei para qualidade, produção, e passei também por projetos, tá, onde eu fui coordenadora de projetos. E como eu atuei em cargos de liderança, eu fui me aproximando por paixão, realmente, da área de RH, né, na empresa que eu trabalhava, chamava Gerente de Gestão. Então, fui me aproximando e recebi o convite para integrar essa área, e sempre como eu gostei muito do desafio, eu fui. E aí eu passei por todos os subsistemas de gente de gestão e virei gerente de gente de gestão, onde eu tive atuação grande tanto na Ambev quanto na Votorantim, como gerente de gente de gestão, e fiz algumas especializações na área, como relações sindicais, PNL, coaching. E desde maio de 2019 eu estou como head de RH na Elizabeth, abarcando não só a área de RH, né, como também a área de sustentabilidade, que é saúde, segurança e meio ambiente. Então, esse é um pouquinho da minha trajetória. Você começa na área técnica, depois migra para a área humana, contrariando aí uma das regras que dizem no mercado, né, que quem é de exata não pode ser de humanas e que as cabeças não se misturam. Você simplesmente colocou isso por terra. Eu acho que cada vez mais comum, né? Até quando a gente fala do futuro, né, que é agregar experiências, então vai ser natural as pessoas migrarem para outras áreas, até para ver o que é que realmente gosta de fazer, né? Dentro desse nosso aqui bate-papo, eu queria saber qual é a sua visão quando a gente fala RH 4.0. Como é que você entende e como é que ele se aplica dentro da empresa? Você fez uma introdução muito bem feita, inclusive, né? Mas só para contextualizando, por que RH 4.0, né? A gente está passando por uma nova revolução industrial, que é a quarta revolução industrial, que é a da tecnologia.
E quem faz a revolução, como qualquer revolução, não é um sistema, e sim são as pessoas, né? Então, assim, o RH 4.0 é justamente isso, é o nosso papel como área de RH, o protagonismo dessa revolução industrial. E aí, como é que a gente atua? Quando a gente fala de RH 4.0, a teoria fala já em 3 pilares, né? Que são o pilar da estratégia, tudo tem que ter estratégia, então não adianta você ter nenhuma outra coisa se você não sabe onde você quer chegar. A parte de tecnologia, então, para a área de RH, especificamente, a gente fala muito em BI, em People Analytics, em várias tecnologias, né, até software realmente de inteligência artificial que respondem dúvidas, e a parte de gestão comportamental, que é justamente o link entre esses outros 2 pilares, que é como você prepara os profissionais para para atuarem na tecnologia e na estratégia. Então, é assim que a gente coloca em prática realmente o RH 4.0, e algumas ferramentas são justamente essas que já foram citadas, BI, então você consegue ter dados mais concretos que realmente fazem sentido para o seu negócio para facilitar as decisões. Dando a continuidade, né, justamente esse tripé aí, né, formado pela estratégia, pela tecnologia, pela gestão comportamental, desses aspectos aí, como pode ser desenvolvido o time de RH para que ele possa potencializar esse tripé e daí sair de fato as ações que formam o RH 4.0. Sempre quando se fala em RH, fala que o objetivo do RH é ser cada vez mais estratégico, né? E a gente só vai conseguir atuar na estratégia se realmente a gente tiver conhecimento do negócio. Então o primeiro ponto para desenvolvimento do time de RH é business, né? É conhecimento do seu negócio. Então, não adianta você entender só de pessoas. A pessoa é o fator fundamental de qualquer negócio, mas qual que é o ponto-chave, qual que é a estratégia daquele negócio, quais são os gaps. Então, você tem que realmente entender e falar a linguagem do negócio. Esse, para mim, é o número 1, até para a gente se comunicar melhor com as pessoas que fazem parte daquela organização, né? Outro fator que é extremamente importante é a vontade de se aperfeiçoar sempre. Então, assim, hoje, antigamente a gente falava em existir uma graduação, uma pós-graduação, e ok, já estava de bom tamanho para o seu desenvolvimento profissional. Hoje não. Todos os dias surgem novas ferramentas, novas tecnologias, novas informações. Então, se a gente não se atualizar constantemente, a gente fica para trás e consegue não mais fazer nenhuma atuação, nem no 4.0 e nem em modelos mais antigos e tradicionais. E eu acredito que um ponto fundamental também para a área de RH é um conhecimento em metodologias ágeis, justamente por causa dessa mudança, dessa transformação tão rápida das decisões. A gente tem que acompanhar esse ritmo. Então, você ter esse conhecimento de metodologias ágeis facilita bastante na tomada de decisão. É muito relevante a gente considerar aqui que as tecnologias, elas estão aí muito mais para você potencializar, né, os resultados, as avaliações, do que para, vou usar um termo até sem ser muito técnico, do que para brigar, para chocar com as pessoas, né? Isso é uma coisa que o RH precisa entender e precisa compreender, todo e qualquer gestor de RH. Deixa eu até complementar, a gente antigamente mais, assim, tinha um medo muito grande de tecnologia, tá? E não na área de RH também, mas principalmente em outras áreas mais operacionais. Não porque a máquina, a inteligência artificial vai substituir o homem. Eles só conseguem substituir o homem em atividades operacionais, né? Alguma coisa em análise, mas na decisão ainda é a gente que toma. Então, assim, pelo contrário, eu acredito que essas novas tecnologias, elas vêm com uma abordagem diferente, justamente dando mais informação para que a gente tome decisões assertivas. Então, assim, a máquina substitui o operacional, mas ela não substitui o estratégico, e nem o contato humano. A gente perdia muito tempo, quem era de RH ou de qualquer outra área, analisando o relatório
que hoje pode ser feito por uma máquina e reduzir o tempo de contato com as pessoas. E é fundamental, a gente só consegue ver a saúde de um negócio se realmente a gente conseguir conversar com as pessoas, o olho no olho, e checar essa saúde em loco. Claro que você vai ter dados, né, para tomar essas decisões, mas o contato ainda é fundamental. A gente falou sobre o tripé que sustenta o RH 4.0, e aí quando a gente fala das questões relacionadas à gestão comportamental, queria que você desse uma frisadazinha nesse ponto e me dissesse assim, hoje, o que é mais relevante quando você pensa em gestão comportamental? Quando eu penso em gestão comportamental, por isso que fala unir tudo, né? O primeiro ponto a gente sempre fala muito quando a gente olha estratégia de produto, de cliente, eu vou desenhar um produto, por exemplo, para uma persona, né? Então, eu vou desenhar um produto pensando num público-alvo. Quando eu vou desenhar uma vaga, nem sempre a gente age da mesma maneira, né? E quando a gente fala em gestão comportamental, é justamente isso. Quais são os comportamentos, as experiências que eu preciso para aquela determinada posição? Então, você desenha também para uma persona, para um público-alvo, a sua vaga. E quando você desenha isso, você consegue analisar através de ferramentas, de softwares, né? O quanto de fit aquela pessoa que você está entrevistando tem com a sua posição, né? E o quanto você precisa desenvolver os outros itens. Então, basicamente isso a gestão comportamental. O contrário também, às vezes você tem um time já e você quer desenvolver internamente esses talentos. Então, você tendo a persona definida de quais são as competências, as habilidades, as experiências que a pessoa precisa, você consegue muito mais fácil desenvolver essa gestão comportamental, tá? Então, assim, é até um clichê eu falar isso, mas nos primórdios, né, antigamente a gente sempre contratou muito mais pelo técnico e ainda faz isso, né? Mas no futuro as principais habilidades vão ser o que a gente chama de soft skills, né, que são as habilidades comportamentais, porque baseada nelas é que você vai adquirir novos conhecimentos técnicos, né, até porque não é novidade que muitas profissões ainda nem existem, né, e grande parte do conhecimento que você teve ontem, você já não vai utilizar amanhã. Então, nesse cenário, é mais importante ainda suas habilidades comportamentais do que as habilidades técnicas, que isso você desenvolve. Com essas habilidades comportamentais, você acaba podendo ser adequado a qualquer cargo técnico que você aprende. Exatamente. É importante também, mas aprende. Mas, Roberta, você já falou, né, que o RH ele precisa ser cada vez mais órgão de staff. Como é que você tem percebido essa transformação? Você tem encontrado espaço para que o RH, de fato, atue como órgão de staff nessas suas experiências, e como foi que isso se deu na prática? Sim. A gente fala muito do RH como estratégia, né? E eu acho que também isso só é possível quando você se aproxima muito dos outros gestores. Então, você consegue entender qual que é a necessidade de cada área do seu negócio e aí consegue conectar as pessoas para isso. E principalmente quando você cria um ambiente positivo, né? Porque as pessoas só vão dar o máximo de si se realmente estiverem satisfeitas e estiverem querendo dar o máximo de si. Então, sim, eu vejo que cada vez mais o RH tem sido estratégico nas decisões e eu tenho certeza que esse ano ainda mais, tá? Existem males que vêm para bem, Deus me livre, mas com a pandemia, até empresas mais tradicionais e RH com atuações mais tímidas, a gente teve que sair da zona de conforto e buscar novas soluções, né? Então, isso ajudou bastante. Então, hoje, qualquer empresa, a gente falava muito do RH 4.0, mas se pensava no passado, as empresas de pequeno porte e as mais tradicionais vão demorar muito para entrar nessa onda. Só que a gente não teve muita opção esse ano, porque tendo que trabalhar à distância, você teve que procurar ferramentas para fazer gestão de time à distância, teve que procurar ferramentas de treinamento que fizesse à distância, que fizesse sentido para realmente desenvolver esses times à distância. A gente teve que procurar novas ferramentas de recrutamento e seleção, e também possibilitassem que a gente fizesse essa seleção mesmo à distância. Então, assim,
até quem não achava que fosse implementar tão rápido o RH 4.0, que fosse ser tão estratégico, foi meio que atirado esse ano nessas soluções, e eu vejo que o RH está buscando muita informação. Então, não falo só pelo meu time, que eu tenho um time embaixo, mas eu falo pelos meus pares. Então, a gente em constante movimentação, ligando para saber como é que estão sendo desenvolvidas as questões nas outras fábricas, negócios, etc. A gente vê que uma aproximação grande com gestores, principalmente porque realmente o RH tem que ser protagonista, então você vê eles tomando essa frente para que as empresas andem. O que a gente não pode agora é dar um passo para trás, né? Passando esse tumulto, é continuar nessa constante evolução. E quando você fala quais são os papéis que você atuou para ser estratégico, na prática, então eu acho que hoje, desde uma reunião de um conselho ou de uma diretoria, onde o RH participa da reunião completa, é extremamente importante. Algumas pessoas não veem valor, mas é valoroso, porque só participando da reunião completa, prestando atenção, conseguindo discutir os indicadores, você sabe como é que você vai fazer seu time trabalhar para aquela estratégia de negócio, né? Então, e como é que você vai fazer a empresa toda trabalhar para aquilo. Então, eu acho que essa é a parte prática, e eu vejo que isso acontece que cada vez mais o RH não é só consultado na hora de uma demissão e de uma admissão. Ele é realmente uma área que participa do início ao fim do negócio. Isso dá orgulho, né? Dá orgulho de fazer parte disso. Quando a gente pensa em essa ação mais estratégica, a gente tem que entender que o RH ele precisa andar na frente, capacitando as pessoas em direção ao que a empresa, ao rumo que a empresa quer trilhar, as conquistas que ela quer trilhar, o local aonde ela quer chegar. Se ele não tiver alinhado, ele vai estar sempre um passo atrás nessa capacitação e desenvolvimento das outras áreas da empresa. Exatamente. Para mim, o auge, assim, de falar, cara, eu cheguei, acho que... Cheguei não, né? Porque nunca é um caminho de chegada, é sempre uma construção. Mas, por exemplo, eu estava hoje em reunião com o meu diretor financeiro, né? O diretor financeiro da empresa, e a gente estava falando sobre a reunião de resultados que vai acontecer essa semana. Ele fez, não, eu mudei a reunião, eu queria a sua opinião. Eu vou te mostrar antes de mostrar para o conselho, para ter sua opinião. Aí você fala, realmente mudou o papel. Eu agora tenho um papel muito mais consultivo, né? Porque uma reunião de resultados financeiros... a sua palavra é importante antes de chegar no conselho, então acho que isso é fundamental. Isso é uma mudança realmente de postura e que não é, quando a gente fala de RH 4.0, tem que ser uma mudança de cultura da empresa para que ele possa, de fato, se concretizar. Porque o RH, por si só, ele não vai conseguir esse protagonismo que essa transformação exige. Sem dúvida. Mas, Roberta, dando aqui continuidade aqui ao nosso bate-papo, assim, como você falou aí que você tem uma boa rede de relacionamento, que você conversa com seus pares, e como é que você tem visto essa jornada de transformação, de qualificação do RH aqui nas empresas da região, nas suas troca de informação? Como é que você percebe? Nós estamos bem ou precisamos, aí temos uma excelente oportunidade para avançarmos, apesar dos ganhos que a pandemia nos trouxe? Eu acho que a gente tem excelentes oportunidades para avançarmos, né? Eu acho que cada vez mais a área de RH, não só o mercado paraibano vem se consolidando, né? E a área de RH com isso. Então, a gente tem alguns grupos, né, que eu acho que são fundamentais, de WhatsApp, etc., onde se troca melhores práticas. Com a pandemia, talvez a gente tenha perdido um pouco isso, porque com a dificuldade de contato, isso se perde um pouco, se acaba trocando experiência só por telefone. Mas existe sim, e eu vejo que as empresas estão buscando muito novas metodologias de software, de sistemas. Então, assim, a gente se fala bastante. Eu acredito que sempre vai ter oportunidade, tá? Eu sempre penso que nunca é o fim, né? É sempre um constante aprendizado. Então, assim, tem muita oportunidade ainda, mas eu acho que já foram dados passos importantes para se concretizar essa evolução.
Mas assim, quando eu penso, por exemplo, em empresas de menor porte, aonde ainda há um pensamento que o RH é quase que um dever, não se pensa em pessoas. Para essas empresas menores, o que é que a gente poderia deixar aqui de expertise ou de aconselhamento para que elas pudessem fazer, para que elas pudessem trilhar esse caminho em direção ao RH 4.0? Sim, existem muitas empresas, né? E por mais que a gente evoluiu bastante na pandemia com algumas tecnologias, em outras a gente evoluiu, porque na hora de cortar, às vezes, custo, muitas vezes a pessoa tem a visão errônea de que RH não é investimento, é custo, né? Então, muitos profissionais de RH foram cortados também, principalmente quando você olha em empresas de menor porte. O que eu acredito é que, assim, primeiro, o papel do RH na influência, né? A gente sabe que o RH por ele só não consegue alterar, ele tem que influenciar o grande executivo da empresa, né? E a maneira de fazer isso é com fatos e dados, é mostrar que aquelas empresas que já possuem um RH mais avançado, né, mais evoluído, provavelmente, geralmente, né, quase 100% dos casos, possuem resultados melhores também. Então, você vê isso de vários meios, né? Então, assim, funcionários motivados entregam resultados melhores. Basta você ver se você está feliz para fazer qualquer coisa, jogar um videogame, jogar um jogo, se você está feliz, está com paixão por aquilo, eu ia falar uma palavra pior, mas paixão por aquilo, com certeza você vai ter resultados muito melhores se você vai fazer aquilo só para cumprir tabela. Então, é isso que a gente tem que fomentar, né? Então, o primeiro ponto, então, quando você tem realmente funcionários mais felizes, eles entregam resultados melhores. Segundo, é mostrar como é que você pode ser estratégico. Então, não, hoje eu faço só departamento pessoal, faço uma folha de pagamento, pago isso e consigo esses resultados. A partir do momento que eu tiver um sistema que eu consiga implementar, onde eu vou gastar muito menos tempo para fazer a folha de pagamento, eu vou sobrar mais tempo para fazer análise, para reduzir, para encontrar oportunidades de ganho. Então, esse é um dos itens que você vai influenciar. E depois de influenciar, é realmente buscar. Hoje, o que não falta é informação, né? Graças a Deus. Então, nem precisa gastar para ter informação. Você pode entrar, tipo, num bate-papo maravilhoso desse no YouTube e se capacitar mais. Ou você pode, inclusive, entrar em treinamentos online, que são de graça, às vezes com custo bem pequeno, e buscar informações. Tem livros, podcasts, então o que não falta são maneiras de se capacitar. E para capacitar os outros, primeiro você tem que estar capacitado, né? Então, é esse que eu acho que é o X da questão para a gente mudar realmente a visão do RH, mudar o futuro. Me veio aqui na cabeça o desafio que é a capacitação, o desenvolvimento de pessoas nesse momento que nós estamos vivendo, que não pode botar muita gente dentro de sala de aula. Como é que a gente faz para não deixar de fazer e trazer resultados interessantes para a empresa? O que é que você tem experimentado e que você tem visto aí que tem surtido efeito para você continuar desenvolvendo a tua equipe, as pessoas da empresa? O que eu vejo, assim, eu acredito demais no treinamento, mas eu não acredito no treinamento só falado. Eu acho que você tem que colocar em prática, né? Então, assim, tipo uma plataforma dessas, Zoom, Teams, tem várias, é uma possibilidade de você treinar. Então, você pode não só treinar as outras pessoas, como você pode gravar e passar isso também. E como no dia a dia, quando você treina fisicamente, você faz dinâmicas em grupos, vários trabalhos que possibilitam a pessoa colocar aquilo em prática. Você não precisa deixar de fazer isso, você pode passar projetos menores, né, que até consolidam mais o conhecimento e depois meio que corrigir esses projetos. Esse é um que a gente tem utilizado bastante, tá? Um meio que a gente tem utilizado bastante, que são os treinamentos online. Outro, hoje a gente tem várias ferramentas como YouTube, TED, que é acessível a qualquer pessoa. Então você pode indicar também pílulas de conhecimento, né? E tem a parte de livros também. Uma boa leitura
ajuda realmente a expandir o cérebro, né, e a estar aberto para novas informações. Então, eu acredito que todos esses itens ajudam bastante, e a gente já consegue fazer, inclusive com soluções caseiras e baratas, trilhas de treinamento. Então, você grava videozinhos, que de qualquer celular é possível gravar, e disponibilizar isso e ir medindo realmente a implantação, né? Como é que a pessoa está realmente executando aquelas atividades ou aquelas novas habilidades que estão sendo treinadas. Dos benefícios que a pandemia trouxe ao RH, quais foram os que mais impactaram o papel do RH como órgão de staff? Como é que você faria essa leitura? Na pandemia, muitas tecnologias, como falou, a gente teve que correr atrás, né? Não só RH, como todas as áreas, mas eu acredito bastante que essa parte de reuniões por teleconferências faz com que a gente mudasse até a maneira de pensar, né? Você saber que pode, mais do que nunca, gerir uma equipe à distância. Então, você diminui um pouco os limites físicos, né, e geográficos. Então, antes, quando você queria recrutar um profissional especializado, a pessoa teria que estar disposta a se mudar para a sua cidade, ou você teria que encontrar na própria cidade. Hoje, não. Você pode ter uma equipe em cada um lugar do mundo e fazer a gestão remota. A tecnologia possibilitou isso, e a pandemia mais do que nunca, né? Ela quebrou esses paradigmas da gente. Mas eu acho que outras ferramentas também a gente começou a usar com muita força, e isso facilitou bastante para o RH. Uma foi essa parte de treinamento online. Então, você consegue abranger um público maior e gastando muito menos recurso do que se você tivesse que treinar fisicamente todas as pessoas. Então, esse é um ponto que eu acho que ajudou bastante. E o outro são as novas tecnologias realmente de recrutamento e seleção. A gente consegue, através de softwares ou até inteligência artificial, mapear muito mais habilidades hoje do que a gente mapeava antes, mapear perfil. Então, isso faz com que ajuda bastante a gente orientar o gestor a tomar decisão na hora de escolher um candidato, ser muito mais assertivo. Certo. Roberta, a gente já está aqui se aproximando do final, mas eu não vou perder aqui a oportunidade de fazer uma pergunta até um pouquinho fora aqui do nosso tema principal, mas é um tema muito atual, que é a questão das mulheres em papéis de comando, muitas vezes dentro de salas de reunião que tem uma única mulher para poder se fazer ouvir, para poder se tornar relevante ali naquela discussão. Como é que você tem visto essa ascensão feminina e como você percebe que deve ser esse comportamento quando desempenha papéis de gestão ou de comando? Bom, a ascensão feminina eu acho que é fundamental, né? Eu acho que todas as pessoas são capazes, né, independente de sexo, credo, raça, a desenvolver os mesmos papéis, né? E realmente, assim, eu fiz engenharia, como eu falei, então, quando eu entrei em engenharia, já tinham poucas mulheres, porque realmente existia muito ainda essa separação do isso é para alguns gêneros, isso não. E cada vez mais a gente foi desmistificando, né? E é fundamental, você às vezes coloca um outro ponto de vista sobre o mesmo problema. Então, as visões são complementares. E quando a gente fala isso, eu não falo só de mulheres, tá? Eu falo de qualquer tipo de diferença. A Samsung investiu muito nisso, né? Trazia pessoas de vários públicos diferentes para que eles conseguissem ter um ponto de vista diferente sobre um produto, e isso melhorava a experiência do cliente depois. E eu acho que isso serve para qualquer ramo de atividade. Então, assim, é fundamental que as mulheres cada vez mais ascendam na carreira e ocupam cargos de liderança. A sociedade, acredito que já teve uma mudança grande de mindset, tá? Quando a gente fala, realmente teve vezes que eu era a única mulher na cadeia de comando em uma sala de reunião, e isso já tem mudado bastante, mas ainda tem um papel grande para percorrer, né? Ainda tem uma grande estrada aí para percorrer. E eu acho que a gente só consegue desmistificando, né? Vários itens. Não, quando
um trabalho muito pesado, cansativo, tipo na produção, não pode ser feito por mulher. Por que não? Vamos ver, vamos testar? Consegue ser feito, né? Então, a gente tem que cada vez mais desmistificar e, graças a Deus, assim, eu nunca tive problemas com isso não, tá? Eu sempre fui muito bem aceita nos locais que eu cheguei. Então, é até difícil um pouco para mim para falar sobre as diferenças e tal, mas ainda a gente tem um caminho grande para percorrer. Então, dentro dessa sua perspectiva, a diversidade para você é um elemento fundamental quando você vai montar times, quando você vai contratar pessoas. Hoje você tem essa preocupação? Muito! É fundamental. Em qualquer atividade que você faça, quando você tem vários pontos de vista diferentes, você consegue abranger o problema de uma maneira global, né? De uma maneira geral. Se você tem sempre o mesmo ponto de vista numa equipe, você só vai enxergar o problema e as soluções por um lado. Então, eu acho que a diversidade é fundamental. E a gente vem aí forte, né? Um outro tema que eu gosto bastante, tá? Quando a gente fala de compliance, e a gente fala de um novo pilar aí de compliance, que é a diversidade. Então, é fundamental não só por uma questão legal e de merecimento, é fundamental por uma questão de cliente também, como eu falei, para ter novos pontos de vista sobre um produto. E aí a gente consegue abranger tudo que precisa para o cliente ter uma experiência diferenciada. A diversidade permite que você possa fazer coisas diferentes para poder alcançar resultados diferentes. Porque, como bem você falou, né, se todo mundo pensa igual, os resultados sempre serão iguais. E pronto. Exatamente. E às vezes você não consegue, se todo mundo pensa igual, você não consegue nem pensar quais problemas mais poderiam surgir, né? Então, quanto mais misto, qualquer tipo de time, melhor. Me diz o que é que te inspira atualmente como profissional e o que é que te deixa com bastante gana profissionalmente. O que sempre me inspirou e continua me inspirando, eu espero que seja assim para o resto da vida, é o desafio, né? Então, eu acho que o propósito, não só meu, tá? Quando a gente fala de propósito, eu sei que cada um tem individual, mas de qualquer ser humano, é você sair da vida melhor do que você entrou, né? Então, eu acho, e isso diariamente, você só consegue melhorar se você tiver desafio. Se você tiver que sair da sua zona de conforto, buscar novas experiências. Então, o desafio faz parte do aperfeiçoamento. Né? E só com o aperfeiçoamento é que você consegue vencer os desafios. Então, é isso que me inspira. E quando a gente fala até de RH 4.0, é um tema que eu gosto muito, porque justamente esse é o cerne do RH 4.0, né? Você saber que todos os dias você vai ter que acumular novas experiências, novas habilidades, porque aquilo que você sabe já não vai ser suficiente para os desafios de amanhã. Então, é isso que me inspira. Pessoal, essa foi Roberta Prete falando de RH 4.0. Os desafios que o RH tem que enfrentar nessa nova revolução industrial. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, compartilhe, indique para um amigo e faça com que os ensinamentos de Roberta possam alcançar muito mais pessoas. Muitíssimo obrigado e até uma próxima.